Boa noite, a graça e a paz a todos, os presentes e também aos que têm nos acompanhado pelo canal do YouTube. Que a graça de Deus possa estar sobre o seu lar, sobre sua vida, agora ou em qualquer momento que você estiver acessando esse ensino. Amém? Convido você a se colocar em pé, vamos orar, fazer uma oração. Amado Deus e Pai, nós queremos nessa noite poder glorificar o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui, pelos Seus cuidados, Senhor, para conosco, e pedir que o Senhor nos guie, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor Deus, nos conduza, Senhor Deus, guardando a nossa mente e o nosso coração, Senhor Deus, conduzindo-nos, Senhor, segundo a Sua vontade, para que nessa noite, Senhor, somente o Senhor, meu Deus, possa ser glorificado, Senhor Deus. No nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor fique conosco. Amém. Amém. Muito bom você estar aqui essa noite. Segunda ministração. A primeira foi a semana passada, nós fizemos uma introdução no tema, né, que nós estaremos por esses dias trabalhando, que vai falar sobre o fruto do Espírito. E a primeira aula, a primeira parte, nós resolvemos fazer uma introdução bem completa, e hoje nós estaremos falando dos aspectos do fruto, né? São 9, e hoje nós estaremos falando de 2, que é o amor e a alegria. Mas se você puder acessar lá o canal, você dá uma olhadinha na introdução, para você ficar completo a sua compreensão daquilo que nós estamos falando. Amém? Então, o fruto do Espírito, ele está no livro de Gálatas, na carta, né, melhor dizendo, na epístola de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22. E ali Paulo, ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Na aula passada nós trabalhamos algumas coisas, né, alguma temática, dizendo que às vezes nós já ouvimos falar, né, às vezes nós lemos ou temos uma compreensão que a Bíblia fala Paulo fala de frutos, mas na verdade ele está falando de um único fruto, o fruto, não são os frutos, mas sim o fruto. Mesmo sabendo que nós somos destinados a dar frutos, e muitos frutos, né? Jesus, ele diz em João, no capítulo 15, que sobre a videira, né, a videira verdadeira, em que nós estamos enraizados com Ele, e Ele diz que Ele nos designou para que nós fôssemos frutíferos, então dessemos muitos frutos. Mas esse tema que nós estamos trabalhando, que está na epístola que Paulo escreve aos Gálatas, nós vamos falar do único fruto. E esse fruto que nós falamos, na introdução que eu fiz semana passada, nós até demos nomes para ele, né? Esse fruto é Jesus, né? É o fruto em que Paulo fala aos Gálatas, ele está falando de Jesus. Mas o que ele está falando de Jesus? Ele está falando de Jesus como fruto, falando do caráter de Jesus. Então, todos os aspectos que nós estaremos estudando desse fruto, até dei um exemplo, né? Falei sobre a laranja e seus gomos, falei do cacho de uva, né? E falei também de uma cebola, né? E, ao meu entender, a cebola, ela vai trazer um entendimento melhor para aquilo que a gente gostaria de passar. Porque a cebola tem várias camadas, né? Várias camadas, e
esse fruto que o apóstolo Paulo fala, ele fala, na verdade, de 9 aspectos. O gomo da laranja, até eu expliquei para os irmãos, a laranja, vamos imaginar uma laranja mexerica ou pocã, que tem os seus gomos, eu não cheguei a contar, né? Deve ter 9, né? Mas ou mais de 9, né? Mas eu garanto para os irmãos que tem gomos ali, né? E então a cebola ela tem camadas. Então cada camada da cebola também é um aspecto. A gente pode comparar também como um aspecto do fruto. É interessante que a cebola ela começa com uma camada não é bem fina, mas bem no meio da cebola, bem no núcleo, e ela vai abrindo, né? Vai abrindo e formando camadas maiores. E daí eu dizia que a camada menor seria o último aspecto do fruto, que seria o domínio próprio. E a camada maior seria o que nós vamos estudar hoje, que é o amor. Porque o processo é de dentro para fora. O processo do fruto em nossa vida é de dentro para fora. E o processo desse fruto que nós estamos falando com os seus aspectos, ele teve o início em nós quando a semente foi semeada em nós. Eu até dizia que a semente, assim como a semente foi semeada na vida de Maria, assim também a semente foi semeada em nós. Maria, ela teve um período de gestação e o seu fruto foi bendito, o fruto Jesus. E nós também estamos nesse processo, em nós, de formarmos Jesus em nós. Então, os aspectos do fruto nada mais é do que o caráter de Cristo sendo desenvolvido em nós. Amém? Então, nós podemos chamar de aspectos, hábitos do Espírito, ou resultado. Mas resultado do quê? Resultado de uma vida com Deus. Então, uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, vai gerar em nós hábitos, os mesmos hábitos que há em Deus vai haver em nós. É interessante que quando a gente caminha com alguém, e por muito tempo, e de repente, eu poderia usar o exemplo do cônjuge, né? Eu olho o Flávio e falo, nossa, é a mesma coisa de ver a Edna, ou vejo a Edna, uma coisa de ver o Flávio. Porque um traz a lembrança do outro. E às vezes aquilo que há na Edna, o Flávio até faz por hábito, porque convive junto. Se a gente conviver muito com uma pessoa, a gente vai adquirir hábitos dessa pessoa. De tanto caminhar com aquela pessoa, a gente aprende a falar como ela e assim vai. Assim é também com Deus. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, quanto mais nós permitirmos que Deus esteja presente em todos os momentos da nossa vida, mais parecido com Ele a gente vai ser. E as nossas ações, os nossos hábitos, e é o que a gente deseja, e creio que é o que Deus quer de nós também, que os nossos hábitos, eles sejam modificados, eles sejam mudados, e que a gente passe cada dia mais parecer com Jesus. Amém? Então, nós podemos chamar de resultados. E também um outro aspecto é também entender que gerar o fruto não é regra. Não é uma regra que nós podemos seguir, não existe uma cartilha pronta, preparado, passo a passo, não é isso. E eu dizia também que também gerar fruto também é um processo, não é instantâneo, não é como um alimento que a gente compra como miojo e 3 minutos está pronto, não é. Mas é resultado de uma vida, de um exercício, de uma mudança, de uma transformação. Então isso é importante a gente saber. E não existe uma cartilha, não existe uma regra. Porque gerar o fruto não é uma regra. Mas ter o fruto é ter uma virtude. Então não é ter uma regra, um meio de fazer, eu vou fazer assim, mesmo que nós quiséssemos poder ter hábitos e
e fazer tudo aquilo que Deus faz. Nós podemos até fazer, mas não da forma que Ele quer que nós façamos. Porque Jesus diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então tudo que nós fizermos, nós temos que estar nele, fazer através dele. Amém? Então nós não podemos produzir esse fruto sozinhos. Esse fruto não é produzido sozinho. E às vezes eu fico pensando, mas se não é sozinho, então é o Espírito Santo que vai produzir? O Espírito Santo vai fazer você produzir esse fruto em você. Os hábitos dele vai estar em você. Você vai começar a fazer o que ele gosta de fazer. Aquilo que ele faz, você começa a fazer. Porque às vezes a gente fala assim, a gente tem algo assim em nós e achar que é Deus que faz. Mas Deus faz, realmente, somente Ele pode fazer. Mas Ele interage com nós. Nós temos a nossa participação também. E a nossa participação é muito importante. Eu sozinho não consigo produzir nada. E Deus, Ele conosco, Ele vai produzir algo. Amém? É a mesma coisa de termos uma semente de boa qualidade. E nós sabemos que a qualidade da semente é produzir frutos de 30, 60, 100. Mas essa semente precisa ser semeada. Tudo que você precisa já está na semente. Mas essa semente precisa ser semeada em uma terra boa. Se ela não for semeada em terra boa, a semente é boa, mas a terra não é. Então, por isso que nós temos que dar a nossa participação. De que forma? Deus pede de nós apenas a nossa rendição a Ele. Nós entendemos e confiar naquilo que Ele tem falado para nós. Eu usei o exemplo de Maria, porque Maria, quando foi apresentado, o anjo se apresentou e disse para ela sobre aquilo que Deus tinha para fazer, e ela mesmo sem compreender muita coisa, ela creu. E ela disse, eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim, conforme a sua palavra. Então, todas as vezes que Deus encontra algo assim, a semente de Deus, ela é germinada. Num coração em que o recebe de forma humilde, sincera, e que acredita, que crê, que não tem dúvida. Então, dessa forma, a semente é semeada. Amém? Se nós estivermos nele e ele em nós, nós daremos frutos. E esses frutos, eles serão permanentes. O mais importante é que os nossos frutos sejam permanentes. Não tem como nós darmos fruto hoje, um fruto bom hoje, amanhã nós já damos um outro tipo de fruto, não tem como. Nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Então, Jesus mesmo traz essa comparação. Um fruto, não se pode um abacateiro dar goiaba, nem uma goiabeira dar chuchu. Não tem como. Mas é pelo fruto que se conhece a árvore. Se os frutos são bons, isso significa que nós estamos no caminho certo. Nós estamos dando frutos e os nossos frutos são permanentes e bons. Já disse que os frutos é um processo, né? Que o fruto gerado é um processo, né? Não é instantâneo, e por isso nós não precisamos nos preocupar também, né? Em ter pressa para dar os frutos, né? Basta você ter paciência, né? Você recebeu a semente por si só, ela vai germinar e vai crescer, e no tempo certo ela dará o seu fruto. Amém? Uma das coisas que eu falei sobre esse aspecto do fruto que começa o processo de dentro para fora, é entender que o último aspecto do fruto que nos é apresentado, como Paulo escreve aos Gálatas, é o domínio próprio. Então, o domínio próprio pode-se dizer que é a base.
É através do domínio próprio que os outros frutos aparecerão. Então não existe uma sequência. Primeiro lá Paulo diz que a lista do fruto do Espírito começa com amor e depois vem descendo, vem descendo, vem descendo. Eu já digo para os irmãos que tem um começo e tem um nível máximo. Então a base de tudo isso é o domínio próprio. Quando nós entendemos que o domínio próprio se trata não de eu dominar a mim mesmo, não de eu ter domínio das coisas que eu vou fazer ou não, mas o domínio próprio é pelo contrário, é eu entregar o domínio, o controle da minha vida para alguém. Eu tenho domínio próprio e eu posso entregar para quem quiser. Então eu entrego para Deus. Começa aí é a base. E os demais aspectos do fruto, eles virão. Virá a paz, a alegria, que nós vamos falar hoje, e outros aspectos. Mas o maior, como o apóstolo Paulo fala, né, é o amor. Esse evidencia o fruto completo. Esse é o que completa todo o fruto. Esse aspecto, o amor, ele dá o formato do fruto, que é Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do amor, né, e da alegria. Mas eu vou falar aqui primeiro do amor. Eu fiz uma introduçãozinha rápida e depois a Rafa vai passar os slides para nós lá. Então, o amor que nós estamos falando, que é um aspecto do fruto, o amor nada mais a palavra de Deus diz que Deus é amor, né? Então, nós já entendemos, é bem entendido quando nós falamos do amor. Não está falando do amor que nós entendemos como amor, né? Hoje o amor está banalizado, né? Hoje se aplica a palavra amor a tantas coisas, mas o verdadeiro amor, né? Tem a raiz em Deus. E o amor, a definição desse amor como aspecto do fruto, é o amor ágape. Mas o que seria o amor ágape, né? O amor de Deus em nós, né? Um amor ágape, né? Um amor maior, um amor que nós não conseguimos comparar com nada. O amor que em nós se manifesta como virtude. Mas deixa eu falar uma coisa também para os irmãos. As coisas que nós recebemos como aspecto em nós, os hábitos, eles também se desenvolvem em nós. É como se nós tivéssemos esses aspectos em nós se manifestando e eles vão se desenvolvendo, cada um deles. Eles vão crescendo e vão amadurecendo. Então, o caminho para a maturidade dos frutos, né, é a obediência. Conforme nós vamos obedecendo, vamos vivendo essa comunhão que nos é proposta ter com Deus e com o Espírito Santo, esses frutos vão sendo evidenciados em nossa vida. Só que eles vão sendo evidenciados e também eles vão tendo os processos de maturidade. Eles vão amadurecendo, eles vão se desenvolvendo. Por isso que o amor não tem como você medir o quanto você ama ou o quanto você não ama, o quanto Deus ama. O que nós podemos comparar o amor de Deus? O amor ágape. Nós temos algumas coisas que definem o amor de Deus. E eu marquei aqui esse amor de Deus, né, que precisa ser entendido por nós, porque também nós devemos ter esse aspecto, esse amor de Deus em nós. E da mesma forma como Deus ama, nós devemos amar. É difícil, né? Mas é um passo de cada vez. Nós tomamos a iniciativa de dizer eu quero. E as coisas por si, elas vão tomando sentido e vão amadurecendo. Então o amor ágape é um amor que tem raiz em Deus. Mas uma definição do amor, por exemplo, é entender que o amor, ele não é sentimento. Isso aí todos nós já sabemos. Amor não é sentimento. Não é aquela coisa gostosa que a gente sente pela pessoa, aquela, sei lá como é que a gente pode explicar. Não é isso. O amor não é sentimento. O amor, ele é uma ação. Estranho, né, dizer que o amor é uma ação, né? É um verbo. Porque o amor
sempre que nós vamos ver a expressão do amor, nós vamos ver uma ação. Nós vamos ver uma virtude em ação. Dá para entender isso? É um verbo, ele é uma ação, ele não é sentimento, ele é uma atitude. Não se demonstra com palavras, e sim com atitudes. Quer ver um exemplo do amor de Deus? Deus amou o mundo. Deus amou. E qual que foi a atitude? Qual que foi a ação? O que Deus fez? Deus simplesmente relatou, eu amo o mundo? Não, Ele amou o mundo. E Ele teve uma ação. João 3,16, enviou o seu Filho para morrer por todos nós. Não para morrer por nós que estamos aqui, mas pelo mundo inteiro. Irmãos, pensa, pelo mundo inteiro. Se hoje nós temos alguma coisa em nosso coração em relação a alguém que nós não simpatizamos muito, saiba que Jesus também morreu por ele. E que nós devemos seguir esse mesmo exemplo de Deus, o amor de Deus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos os seus amigos. Jesus falou isso. Ninguém tem maior amor do que aqueles que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus, ele fez muito mais que isso. Jesus deu a sua vida não só pelos seus amigos, mas pelos seus inimigos também. Por todos aqueles que o desprezaram, ele também morreu por eles. Então o amor nada mais é do que um amor de atitudes, de ação. A expressão do amor é uma expressão sacrificial. Uma outra face do amor é o amor sacrificial. Mas o que seria o amor sacrificial? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, esse amor sacrificial está em 1 Coríntios, no capítulo 13. Ninguém tem maior amor que esse. Esse amor que é sacrificial, esse amor que é uma atitude, uma expressão, um verbo, uma ação de entrega, de renúncia. Amar não é simplesmente você, se necessário, negar a si mesmo, perder, renunciar em prol do outro. Jesus, ele fez muito mais do que isso, ele renunciou à própria vida, ele entregou a sua própria vida, por nós e pelos seus inimigos. Então, o nível do amor, o nível máximo do amor, é você amar o seu inimigo. Esse é o nível máximo. Qual seria, se alguém perguntar para mim, mas qual que é o tamanho do amor de Deus? Então, o nível máximo do amor de Deus é ele olhar para aquele que, irmãos, Deus, ele ama tanto o filho quanto que não tem entendimento que é filho. Deus ama da mesma forma. Faz nascer o sol para os bons, faz nascer o sol para os ruins. Para os justos, para aqueles que não é justo, Deus ama da mesma forma. Esse é o nível máximo do amor de Deus. Amém? Vamos ler ali então? O amor, não vai fugir muito disso que eu falei, mas só para a gente, o que está na apostila, para os irmãos memorarem, poder memorizar. No grego, o amor de Deus é a palavra ágape, um amor puro e sem interesse. E assim como vemos em João 3,16, porque Deus de tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é o amor sacrificial, né? Esse amor que o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração, e quando a gente fala que o Espírito Santo coloca em nosso coração, eu volto a falar, é aquela semente que foi semeada em nós, é o fruto, que nós chamamos de fruto, e que foi um dia semeado como semente,
E esse fruto ele vai crescer, ele vai desenvolver em nós. Então, é o amor que precisa, ele precisa desenvolver em nós. Pode ser que hoje nós amamos, mas nós não chegamos a esse nível, né? Mas nós precisamos, né? Nós temos um referencial diante de nós. É esse amor que Deus quer que nós chegamos. Nem menos e mais, se você puder, mas você nunca vai conseguir amar como Deus. Mas o referencial nosso é semelhante. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Um amor que não quer nada em troca. Assim somos capacitados a cumprir um mandamento de Jesus. E o mandamento de Jesus, João 15:12, é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o amor que nós devemos ter é o amor de Jesus. É o mesmo amor. Pode mudar? Deus é amor. Nossa bandeira é o amor. E aí nós temos o exemplo que Paulo dá, né? A expressão que Paulo escreve aos Coríntios, né? O que seria o amor? Esse amor que Paulo entendeu e escreveu em 1 Coríntios capítulo 13. Mas vamos ver lá. Vamos ver lá 1 Coríntios no capítulo 13. E que Paulo chama como um caminho de excelência. Então, um amor é o fruto completo, é aquilo que nós enxergamos. Então, nós temos um caminho a perseguir para podermos chegar nesse ápice, né, que é o amor. Então, o caminho que Paulo fala é esse daqui, ó. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver o amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, e aí a gente vai entender a expressão do amor verdadeiro. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Havendo as profecias, desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim,
Permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deste é o amor. Amém? Então eu acho que ficou bem claro para nós, né? Esse aspecto do amor, né? O amor autêntico, o amor que precisa ser compreendido por nós e ser desenvolvido. Então, um dos caminhos, esse caminho mais excelente que Paulo fala, é justamente isso. É um caminho que nós vamos seguir lá. Tudo sofre, é benigno, não é invejoso. É um caminho, nós temos as pistas aí. Não se ufana, não é soberbo. Enfim, essa relação que o apóstolo Paulo faz é um caminho que nós devemos seguir. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos falar então agora sobre o outro aspecto, que é a alegria. A alegria também é um fruto, um aspecto do fruto do Espírito. Mas será que nós temos entendimento de qual alegria é essa? O apóstolo Paulo fala que nós não devemos embriagar de vinho, né? Porque a alegria que o vinho proporciona não é agradável a Deus, né? Porque é uma fonte de... Ele explica lá certinho, agora fugiu da memória, que o que o vinho proporciona, né? Uma alegria, mas não é a alegria do Espírito. Mas aí ele vai dizer assim, olha, mas enchei-vos do Espírito. Fonte de devassidão. Ou seja, é uma alegria que ela é circunstancial. Mas a alegria do Espírito é totalmente oposta. Por isso que nós vemos, né, que o primeiro milagre de Jesus começa, pelo menos a Bíblia relata, né, que um dos primeiros sinais que ele fez foi transformar a água em vinho em um casamento lá em Caná da Galileia. Ou seja, ele trouxe alegria para aquele ambiente, né? E é assim que nós entendemos. Jesus, ele traz alegria para a nossa vida. Antigamente nós víamos a nossa vida tudo em preto e branco, e após conhecer o Senhor, a vida passa a se tornar bem colorida para nós. Amém? Então a alegria, ela é definida também como charis, ou chariz, né? Que no grego significa gozo da graça, alegria da graça. Então, se nós temos a graça de Deus na nossa vida, essa graça, ela proporciona essa alegria, esse gozo, essa manifestação em nós precisa existir. E também é uma virtude. Não existe uma regra, uma cartilha que nós devemos ser. O que eu devo fazer para me ter alegria? Bom, no mundo nós sabemos que muitos correm atrás de tantas coisas para ser feliz, para poder ficar feliz, para poder ficar alegre, né? Então a alegria do mundo é bem diferente. Está mais voltada para a circunstância que você vive. Se você hoje recebe uma notícia que você foi sorteado lá no shopping lá e ganhou um Mercedes-Benz, você vai ficar bem contente. Mas a Bíblia não está falando dessa alegria, de ter, de ganhar presentes, de alguma coisa parecida. A gente fica feliz, fica contente, mas não é essa alegria. É isso que nós vamos ver aqui. Então, a alegria que provém do Espírito, ela está associada a essa graça que nós temos hoje. Então, é o gozo da graça. Ela é diferente também de sentimentos que nós podemos chamar que um contentamento, alguma coisa parecida, que no mundo nós sabemos como funciona.
ela é diferente, ela não é um sentimento. Mas a alegria, ela é um estado de graça permanente. E é isso que é lindo, irmão. É um estado de satisfação que proporciona uma alegria permanente em nós. E isso independe da circunstância que você está vivendo. Paulo, ele explica isso para nós. Paulo, quando ele escreve as cartas de Filipenses, escreve a carta dos Colossenses, a carta para os Éfesos, para a igreja de Éfeso, dos Efésios, né? Ele está em prisão, ele está acorrentado, ele está preso, mas ele expressa a sua alegria, o seu gozo de poder estar naquele lugar, recebendo o que ele está recebendo. Ou seja, ali qualquer um deveria estar atemorizado, murmurando talvez, mas ele não, ele tem um estado permanente de graça, de felicidade, de alegria. Porque a alegria também ela tem raiz em Deus. Essa alegria do Espírito, ela independe da circunstância, mas ela tem raízes em Deus. A alegria também ela pode ser qualificada como uma qualidade espiritual que emana do Espírito quando nós estamos conectados com Deus. Então é uma qualidade, é diferente, uma qualidade de vida que você tem. Quando você anda em Espírito, emana de você, é algo natural. Não é algo que você precisa, hoje eu preciso ficar feliz, hoje eu preciso ficar alegre. Não, é uma coisa natural. Ela emana, ela flui de você, se você tiver a sua conexão em Deus. E daí nós temos algumas definições aqui, alguns textos, né, que nós vamos ler. Por exemplo, nós vamos ver bastante salmo dizendo, pelo menos expressando, que em Deus há alegria. Quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, diz que no primeiro dia, no segundo, até o sexto dia, tudo que ele criou, ele viu que era bom. Ele se sentiu feliz e satisfeito pelo que ele tinha criado. Então a alegria da criação de Deus, de Deus olhar e falar, isso é bom. E ele ficou satisfeito, feliz, alegre pelas coisas que ele criou. Nós temos também algumas expressões que nós vamos encontrar em Salmo, como por exemplo, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, logicamente, no Velho Testamento, quando nós associamos a presença de Deus, está associada à casa, ao templo, né? Onde estava a arca do Senhor, mas essa expressão, me alegrei, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, está dizendo, me alegrei quando disseram, nós vamos estar na presença de Deus. Então isso é uma alegria e precisa estar em nós. Alegria, eu não digo alegria de estar na casa, mas de viver esse momento. Isso tem que ser uma satisfação nossa. Ir para a casa de Deus, mas ir para a casa de Deus que eu digo, não estou falando de templo, de estrutura, é bom também, porque é aqui que a igreja está. A igreja somos nós, é aqui que nós estamos. Então tem que haver uma alegria e imaginar que nós vamos lá, nós vamos encontrar irmãos, nós vamos estar em comunhão com os irmãos, nós vamos estar diante de Deus, nós vamos aprender. Não que fora daqui você não esteja na presença de Deus, você pode estar também. Mas aqui é um momento ímpar, porque você vai estar com outros irmãos, é o momento de você se alegrar. Então essa expressão, me alegrei, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então essa alegria, ela emana de dentro de nós, emana do nosso espírito. Tem que haver uma satisfação, uma realização permanente em nós, de sempre desejar, sempre querer estar na presença de Deus. Então por isso que nós não devemos
ter pressa de sair da presença de Deus. Não, permaneça, fica ali. É agradável, né? Davi, ele queria morar na casa de Deus, né? Davi, ele tinha o palácio dele, mas ele falava, mas eu queria morar aí na casa de Deus. Se eu pudesse fazer a minha cama bem próximo do altar do Senhor, eu ficaria ali. Só para ver, só para estar continuamente na sua presença, porque há prazer, há alegria, Então essa alegria também vai expressar esse aspecto do Espírito. Temos também uma expressão que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então aquilo que nos alegra, né, a força que há em nós, provém dessa alegria que emana do Espírito. Então o Espírito que proporciona essa alegria em nós, nos torna capacitados, fortes, inabaláveis. Porque senão nós ficaríamos assim, hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco. Hoje eu estou bem, amanhã não. Daí hoje eu estou feliz, estou alegre. Da manhã, teve um desconto aí no seu pagamento. Meu Deus do céu. Chegou um boleto para você pagar. Não vou nem na igreja, mas não pode ser assim. Porque a alegria, ela tem que ser permanente, né? E ela é permanente, né? Temos também uma outra expressão, o coração alegre traz formosura ao rosto. Então, ter o coração alegre nos faz bem, né? Uma pessoa que não tem a alegria do Senhor, não tem a alegria de Deus, é uma pessoa triste, a gente percebe que a pessoa, ela envelhece rapidinho. Mas uma pessoa que é alegre no Senhor, uma pessoa que já entendeu esse contentamento, que está associado à graça que tem, né? A gratidão de poder responder essa graça, traz uma alegria, uma satisfação permanente, e isso traz formosura. Para você não tem tempo ruim. Não, para mim está tudo certo. Não, mas olha o que está acontecendo e tal. Tudo bem, mas o meu estado, ele é permanente, ele não é variável. As coisas estão acontecendo, traz certo aborrecimento, mas não pode tirar a nossa alegria. Porque sentir a alegria não está relacionado a ter um sentimento, a ter um momento de emoção. Não é isso. Não é estar contente, estar alegre, mas é ser alegre. É diferente. Hoje eu estou alegre. Já viu as pessoas falando, hoje eu estou alegre. É uma expressão. E daí você pode dizer também, hoje eu já não estou mais alegre. Mas você pode dizer, hoje você pode não ter essa expressão de alegria, mas você pode afirmar, eu sou alegre. Porque o estado de alegria em que eu vivo, ele é permanente. Ele não muda, ele não é circunstancial. Temos aqui também aquilo que o apóstolo Paulo orienta, né? E ele diz assim, olha, vocês devem sempre alegrai-vos no Senhor. E ele volta a repetir de novo, eu repito de novo, alegrai-vos no Senhor. Então, se nós temos algumas dificuldades na nossa vida, e as dificuldades, elas vão estar sempre presentes na nossa vida. Faz parte. Há um entendimento que as pessoas, quando elas vêm para o caminho do Senhor, parece que as coisas pioram, né? Dá essa expressão, que ela falava assim, nossa, mas parece que os problemas aumentaram, né? É lógico que você veio para a luz, tudo que é treva vai se manifestar mesmo, né? E com isso, dá a entender que quem vem para o Senhor não vai viver esses momentos de alegria, porque ou vai achar que vai viver sempre feliz e não vai ter momentos difíceis. Então é um erro pensar dessa forma. Nós estamos aqui numa jornada, num processo, numa caminhada, onde nós já temos o nosso destino traçado e olhamos para ele, e seguimos em frente, olhando para ele.
e nos aperfeiçoando. Então, aquilo que João escreve na sua epístola primeira, no capítulo 3, dizendo que nós somos aperfeiçoados em esperança, porque nós olhamos para Ele e em esperança. O que é esperança? Eu olho, Deus olha para mim e fala: olha, você é meu filho, e nós somos filhos de Deus. Como João diz, nós somos filhos de Deus, mas ainda não manifestou que nós vamos ser, porque está em processo de gestação em nós. O caráter de Cristo está sendo formado em nós. Sempre os irmãos vão lembrar da cebola, por favor, se os irmãos guardarem esse ensino e lembrar da cebola, nossa, a gente vamos entender tudo. Que o processo é de dentro para fora. A maturidade, ela vem de dentro para fora. Ela começa a amadurecer. A semente, ela já germinou em nós. Ela já está num processo de crescimento. Só que nós não temos nada formado em nós ainda. Mas quando nós olhamos para Ele, é em esperança. Nós olhamos e daí nós percebemos que tudo aquilo que eu contemplo, que eu tenho diante de mim, que eu contemplo, se forma em mim. E isso é verdadeiro, irmãos. Porque nós estamos num processo de gestação. Está sendo formado Cristo em nós. Eu lembro de uma passagem que está lá em Gênesis, em que Jacó, ele decidiu ir embora, né, para sua terra, voltar para sua terra, e ele vai e fala para Labão, né, seu sogro, que ele tinha decidido, que Deus tinha falado para ele estaria voltando. E Labão não queria perder ele, porque ele dava lucro para Labão. E daí Labão faz um pacto com ele, né, os irmãos já leram essa história, e fala: você não pode sair daqui simplesmente assim, né, vou embora, né, trabalha mais um tempo comigo, a gente faz um acordo aqui, e fica bom para mim, fica bom para você, enfim. E fizeram um acordo lá, de que por um tempo Jacó iria pastorear a ovelha do seu sogro, como ele sempre fez, e que ali o acordo era o seguinte: todas as ovelhas que nascessem salpicada, listada, seria de Jacó, e as normais, as ovelhas brancas, seria de Labão. E Jacó falou: não, tudo bem, vamos fazer esse acordo. E daí Labão falou para um dos seus filhos pegar todas as ovelhas que eles tinham, antes de Jacó ver. Vai lá, vê lá, tudo que for salpicado, leva lá para o deserto, lá, some com elas aí. Entrega o rebanho para ele só de ovelhas branquinhas, que nem aqui essas cadeiras aqui, né? Eu estou olhando aqui, né? Tudo branquinho. E Jacó pegou aquilo lá. Ele viu que não tinha nada de listado. Só que ele teve um entendimento, né? Obviamente, Deus falou com ele, né? Ele percebia que todas as vezes que as ovelhas, elas iam beber água no coxo, o macho chegava e cobria elas. E daí o que ele fez? Ele foi lá, pegou umas varas de amendoeira e machucou todas as varas, fez assim várias riscas nas varas, deixou todas as varas tudo marcado e colocou na frente do coxo. E daí, todas as vezes que as ovelhas vinham beber água, e os machos vinham cobrir elas olhavam para a vara que estava diante dela. Daí a cria nascia tudo listada e salpicada. E assim aumentou o rebanho de Jacó mais do que o do seu sogro. Porque tudo aquilo que nós colocamos diante de nós e contemplamos, é aquilo que vai se formar dentro de nós. Então, se nós colocamos Jesus diante de nós, esse fruto que foi semeado em nós, e que nós estamos aprendendo aí seus aspectos, o caráter de Jesus que foi semeado em nós, e que ainda está em processo de formação. Como eu falei, não é instantâneo. Eu recebi Jesus hoje, amanhã eu já estou fazendo, o que ele faz eu já estou fazendo, você pode até fazer, amém, que faça, e precisa. Mas de repente, quando você percebe alguma coisa, você vê, você fala: meu Deus do céu, eu acho que eu não
não estou preparado ainda, ou não preciso me converter de novo, alguma coisa nesse sentido, porque as pessoas se decepcionam quando não conseguem produzir algo. Mas eu entendo que é tudo um processo, e as coisas vão acontecendo no seu tempo. Hoje a gente aprende isso, guarda no coração, como Maria fazia. Tudo que se falava, ela via de Jesus, ela não entendia. Ela não tinha entendimento. Por que ele fez isso? Esse dia mesmo eu estava assistindo em casa lá o Jovem Messias. Não sei se os irmãos já assistiram esse filme. Jovem Messias, né? Logicamente não está na Bíblia, né? Mas fala de um período em que supostamente foi a infância de Jesus, né? Qual que era o seu comportamento. E que a gente imagina também como seria, né? Mas foi interessante, porque ele fazia travessura, ele é uma criança que desenvolvia. Em algum momento, Maria chegava e falava, não é assim. E um momento ela parava e falava, nossa, mas o que eu estou fazendo, né? Eu estou, como quem diz, né? Ele é criador de todas as coisas, é o Filho de Deus, eu estou repreendendo ele, como se tivesse. E ela fez isso, e a gente sabe, por muito tempo, até ele atingir a fase adulta. E daí eu percebo que muitas coisas ela não entendia. E que ela só foi ter resposta bem depois. Assim somos nós também. Muitas coisas que acontecem conosco, na caminhada a gente não entende. A gente não tem resposta, melhor dizendo. E o que vem sempre à mente é, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou agindo assim? Ou por que assado? E às vezes nós não temos resposta. Mas uma das coisas que nós temos aprendido aqui, é que em tudo nós devemos ter a consciência de permanência. Permaneça no propósito em que você foi chamado. Nós somos chamados para dar fruto. E os nossos frutos, eles precisam ser frutos permanentes. Então, que a ausência de fruto na sua vida não seja um motivo para você desistir das coisas. Porque se hoje você não gera frutos, não tem os frutos, meu Deus, eu estou aprendendo lá sobre os frutos do Espírito, eu não tenho nenhum aspecto desse um, eu não sou bondoso, eu pensava que eu tinha amor, mas agora eu já vi que eu não amo coisíssima nenhuma. O domínio próprio que eu achava que eu tinha, já foi tudo por água abaixo, porque eu não tenho domínio próprio coisíssima nenhuma. E isso pode trazer um certo desânimo, mas não desista. Porque é um processo em nossa vida. É a semente que foi semeada um dia, né? Quem semeou a semente queria saber como é que ela vai nascer, eu quero ver. Daí ele fica lá, levanta de dia, levantou à noite, foi lá, ficou olhando a terra, olhando, nada. Não sabia, não soube. De repente, quando ele olhou, estava lá. A semente germinou e ela cresceu e deu fruto. Então, assim, são o aspecto do fruto em nossa vida. Nós só devemos permanecer naquilo em que Deus foi nos chamado. Amém, meus irmãos? Por hoje, eu acho que é isso. Virão os outros aspectos do fruto e que nós estaremos aí, perseverando, permanentes, para que tudo se forme em nós. Amém? Eu acho que eu não li aqui a apostila, né? Vamos dar uma lida primeiro, eu já estava até encerrando. Vamos ler aqui. Não é diferente do que eu falei, meus irmãos. Olha, no grego a palavra alegria é charis, que é o gozo da graça, ou seja, não é algo momentâneo ou que depende de circunstância. Essa alegria é um bem-estar espiritual, resultado de um relacionamento correto com Deus. Essa alegria sobrenatural faz parte dos frutos do Espírito e vem de Jesus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai
na oração. Romanos 12, 12, né? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Ou seja, regozijar é se alegrar, né? Ela também é chamada de alegria da fé e alegria no Espírito. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, e aí vem, né? Com alegria do Espírito. Mesmo em meio às tristezas e aflições dessa vida, podemos experimentar essa alegria sobrenatural. Amém? Então foi tudo aquilo que eu falei também. Eu acho que não ficou nada fora, né? E nós terminamos por aqui. Amém?